Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Eu sou Adão Fonseca, apresentador deste programa, e estamos aqui para mais uma edição, né, que sai hoje com uma pessoa muito especial. E antes de falar dessa convidada, eu quero deixar um recado para vocês. Bom, primeiro, continue salvando, curtindo nosso conteúdo, dando like. Não se esqueçam de fazer isso. Distribua para o máximo de pessoas possível que você conhecer. Nós estamos presentes no Instagram, no Spotify, no YouTube, na Amazon, Deezer e assim como outras plataformas. E agora nós temos um Instagram só do Por Trás do Balcão. Então você que ainda não nos segue, vai lá no @Por Trás do Balcão e siga-nos. É muito importante a sua curtida. Lá você chega e deixa também o que você deseja que a gente melhore, qual convidado que você quer que a gente traga aqui para ser entrevistado, para a gente bater um papo e aprender muito com eles. E falando em aprender, hoje nós estamos aqui com a nossa convidada. Ela é farmacêutica, cientista, empreendedora, atua no desenvolvimento de cosméticos inovadores, faz consultoria científica e é CEO e fundadora da Magic Science. Eu estou aqui com a doutora Jaqueline Alecrim. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, Adão. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo tão especial, né? Sobre empreendedorismo, motivação e principalmente sobre história, né? Verdade. As pessoas acabam focando, às vezes, no resultado, mas eu acho que o mais importante é a história. A história diz tudo, né, de uma pessoa, né? Você quer saber como que a pessoa tem que ouvir a história dela para saber de onde ela veio, né? Para entender realmente quem é aquela pessoa e não achar a história da gente difícil demais também, né? Porque eu acho que quando a gente não conhece a história, a gente fica sempre pensando, nossa, com todo mundo dá certo, comigo não. E muitas vezes para dar certo com alguém deu muito errado, né? Foram muitas tentativas envolvidas aí. Por isso que é sempre especial falar sobre isso. É verdade. Você falou uma coisa interessante que eu gosto sempre de falar. Bom, tem um ditado aí que o pessoal fala o seguinte: você só olha as cachaças que eu tomo, eu não olho os tombos, né? Isso. A pessoa acha que tudo é muito fácil, que as pessoas conseguiram, o sucesso veio de uma forma assim, fácil. Do dia para a noite. Exato, e não é, né? Tem que construir. Isso, é algo construído e a longo prazo, né? Eu acho que hoje, assim, a gente tem alguns exemplos aí né, principalmente a última geração, assim, tem muitas pessoas que desistem muito fácil, né? No primeiro obstáculo já acha que aquilo não é para ele, ou não tem aquela vontade de ver acontecer, né? Eu acho que o que nos move é isso, a vontade de ver acontecer. E aí a gente se dedica, e não importa quanto tempo a gente se dedique para isso, né? Para alcançar realmente algo que a gente queira ir alcançar. Verdade. E aí vem o sucesso, porque o sucesso é a consequência disso tudo que você disse, né? De uma busca por um objetivo, um bem maior, né? Essa é a nossa busca do dia a dia, e que a gente luta e nunca pode desistir, nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Isso, e Adão, eu acho assim também que o sucesso, às vezes ele é colocado como um lugar que a pessoa chega, mas eu acredito que o sucesso não é um lugar, né? Eu até postei essa semana lá no meu Instagram, assim, que eu acho que a grande sacada é a gente levantar todo dia de manhã e conquistar aquilo que a gente já acha que é nosso. Porque a gente não acorda, às vezes, com a sensação assim, eu já tenho, né? Já tenho uma marca, eu já tenho um produto, e nenhum lugar é nosso aqui. Né? A gente sempre tem que acordar com aquela motivação de começar do zero e ter aquela motivação de querer fazer mais. Porque senão quem não cresce está caindo, né? Verdade. Então é acordar mesmo com essa sensação de ter aquela vontade de perseguir isso todo dia. E você falou um negócio muito interessante, porque as pessoas às vezes alcançam um determinado patamar e pensam, cheguei aqui, está muito bom, conquistei o que eu queria conquistar. E aí ele para de crescer. E aí acontece isso que você acabou de dizer, né? Ele está perdendo espaço. Isso, de prestar atenção, né, ao seu redor, igual vocês inovaram aqui, criando podcast, vindo para a rede social comunicar. A gente vê assim, empresas que eram um sucesso, Kodak, né? Sim. E desapareceram como num passe de mágica, né? E isso é o quê? A falta de observação do ambiente e esse conforto que, às vezes, quando a gente conquista algo, aquilo traz um conforto psicológico que, se a pessoa não se moldar para aquilo,
Por isso que o propósito é tão importante, né? Você realmente trabalhar por um propósito e não porque você já ganhou X ou Y ou não ganhou. Eu acho que tem que ser aquela coisa assim, eu falo sempre também na minha rede social, você acordou, agradeça, você não está aqui de novo por acaso, né? Verdade. É levantar e dar o esforço máximo como se você estivesse lá nos primeiros degraus da escada. Exatamente. Acho que é exatamente isso. É justamente isso. Bom, pessoal, o podcast hoje, então nós estamos aqui com a doutora Jaqueline, nós vamos gravar o podcast com ela. Já estamos falando gravando o podcast, mas nós temos uma surpresa. A Jaqueline, ela trouxe uma surpresa, um presente para quem assistir todo o episódio. Então, durante o episódio, nós vamos soltar parte de uma frase, você vai anotando aí. No final, você tem a frase toda completa, você vai entrar na landing page que nós criamos e vai colocar seus dados lá e colocar sua frase para ser contemplado com esse presente, ok? Então, não se esqueçam, entrem lá e coloquem vai preenchendo, né? Vai assistindo, preenchendo a frase e eu vou dando dicas aqui durante toda a gravação. Adorei a ideia. Foi boa, não foi? Muito boa. O pessoal o pessoal só olha o que está acontecendo aqui, né? Mas para que tudo isso aqui aconteça, a equipe precisa trabalhar muito, né? Verdade, verdade. O Matheus, então, aqui do estúdio, ele é fantástico. Depois ele deixa um jabá pra gente, né? O Matheus já fez, inclusive, o lançamento da nova embalagem, né? Do Cafeína Therapy no posicionamento do Dr. Jack lá e foi um sucesso. Uma live que atingiu assim, o Brasil inteiro, várias pessoas pelo mundo, assim, só elogios. A estrutura dele realmente é sensacional. Muito boa. Você que precisa aí, depois eu deixo os contatos com ele aqui, tá bom? E ele deixa um jabá para mim aqui, porque... E é importante demais, né, Adam, a gente valorizar quem está na nossa região, assim, que monta uma estrutura impecável como essa, né? Exato. E a gente valorizar isso, né? E engrandecer os profissionais que fazem a diferença por aqui. Verdade. E falando de nossa região, já que você falou nisso, bom, eu sei que você mora em Patinga já há 15 anos. Isso. Né? Mas você veio de Capelinha, certo? Isso. Terra do café, não é isso? Coincidentemente ou não, né? A terra do café. Eu sou de Capelinha, né? Capelinha é uma cidade pequenininha do interior de Minas. E eu vim de lá, eu brinco assim, com uma mochila nas costas e um sonho na cabeça, porque eu fui a primeira pessoa da minha família inteira a ter um curso superior. Então, nem tio, nem vó, nem vô, nunca ninguém tinha chegado até a faculdade. E eu acho que isso fez toda a diferença, porque aquilo ali era o meu tudo ou nada. Então, eu costumava, né, dei aula na universidade também por 9 anos, e eu sempre falava com os meus alunos, gente, a gente não pode deixar para se dedicar quando a gente já tiver uma história de sucesso. Porque muita gente pensa assim, quando eu tiver uma farmácia, eu vou me empenhar mais. Aí ele tem uma. Quando eu tiver 2 farmácias, eu vou me empenhar. Quando eu tiver uma rede, e é o contrário, né? A gente, desde quando você trabalha em uma farmácia, você está construindo a sua trajetória ali, né? Então, assim, desde quando eu sentei lá na cadeira da universidade pela primeira vez, eu tinha a mesma consciência que eu levanto hoje, né? Hoje já são 200 mil clientes atendidos com cafeínas, mas começou com 8 frascos, a gente vai falar sobre isso. Mas eu levanto com exatamente o mesmo empenho. Então, acho que é isso, é construir essa trajetória. E aí eu vim de lá, fui super bem acolhida aqui em Patinga, né? Eu estudei com bolsa. E aí eu lembro que meu pai, né, me trouxe para fazer a matrícula, e naquele pensamento do interior, né, a moça que estava fazendo minha matrícula, ele falou, ela chamava Cleide, né, ele falou, Cleide, você olha ela aí para nós. E eles lembram disso até hoje, né, uma história que até me emociona, assim, porque foi algo, assim, muito sonhado, né, eu venho de família muito simples, e eu realmente agarrei aquilo com todas as forças, e criei oportunidades também onde não tinha, né? Então, assim, é outra coisa. As pessoas, às vezes, reclamam assim, eu não tenho oportunidade. E oportunidade a gente cria. E nem sempre são grandes oportunidades. Então, quando eu entrei no Pitágoras, eu fui logo pesquisar assim, o que eu podia fazer para as pessoas de lá me conhecerem. Para meus professores saberem do tanto que eu era esforçada, da direção me conhecer, o que eu podia fazer? Aí eu fui dar aula particular das disciplinas que eu tinha facilidade. Aí depois abri uma vaga para ser monitora, né?
a gente recebia R$ 180 por mês e ia com aquela maior dedicação, assim. E eu fui, aí eu ia para o quadro, explicava, e tudo isso foi uma trajetória construída passo a passo. Então, é você não se deixar passar desapercebido, mesmo quando a oportunidade for pequena, né? Eu acho que é o primeiro conceito, assim, a gente morava em uma república, e aí a gente limpava o prédio. A gente morava, eu, Cibele, Luciana, até mandar um beijo para as minhas amigas lá de república, e a gente era super estudiosa e tal, e a gente queria, mulher, né, gosta de comprar cosmético, nós vamos falar sobre isso, e aí a gente falou assim, ó, a gente vai limpar o prédio para a gente ter um dinheirinho extra no final do mês. Por que eu estou contando isso? Porque até ali a gente se dedicava para ser as melhores limpadoras do prédio, porque senão colocava uma conservadora no lugar. Sim. Então, independente do tamanho da oportunidade e de onde você esteja hoje, é se dedicar ao máximo que vai fazer você chegar lá nos grandes passos, né? Sempre fazer o melhor. Sempre, independente. Não é esperar, quando o meu sonho for alcançado, eu vou fazer o melhor. Na verdade, é o contrário. E, Jaqueline, você falando isso, assim, vem muito de encontro ao que eu penso. Quem me conhece sabe que eu trabalho em farmácia minha vida toda, sempre me dediquei ao setor farma. E eu sempre falo com as pessoas o seguinte, que nada que é combinado é caro. Então, independente do que você combinou lá, qual que é a recompensa, né? Que o salário, o dinheiro ali no final, ele é a recompensa de todo o esforço que a gente faz. Né? Então, faça o melhor. E tem gente que fala assim, mas se eu faço o meu melhor, mas eu não sou valorizado. Beleza, você está construindo um caminho, né? Na realidade, a gente constrói o caminho que a gente vai seguir durante toda a nossa vida, toda a nossa jornada. E é justamente isso, porque a oportunidade aqui é pequena, mas alguém vê e fala, não, eu conheço uma pessoa que ela faz um serviço aqui que parece ser simples, mas ela faz o melhor dela. Todo mundo conhece o melhor padeiro, a melhor secretária, o melhor assessor, o melhor balconista, não é? Aquela pessoa que você, quando você lembra se alguém te fala assim, dá um exemplo de uma pessoa que já te atendeu muito bem. E às vezes é uma pessoa que teve uma oportunidade só de estar com você. Às vezes você está ali no aeroporto, em algum lugar, na rodoviária, e alguém te atende e você fala, nossa, essa pessoa me atendeu tão bem. Então, eu acho que é isso, assim. Há também uma confusão, assim, eu falo sempre, quando você sai da sua casa e tem oportunidades, você está na vitrine. Então, ninguém trancado no quarto cresce. Então, às vezes, você estar ali num ambiente de trabalho, como você disse, né? Eu brinco sempre assim, se sinta feliz como no dia que você recebeu a resposta do seu emprego. Porque no dia a gente não fica todo animado. Fica. Não, fui contratada, eu lembro, quando eu passei no processo seletivo para dar aula na universidade que eu formei. Foi uma alegria, assim, incontável. E eu passei para dar aula em 2, 3 horas, era um salário de R$1.000 e poucos, assim, e eu avaliei aquilo assim, gente, o piso farmacêutico era, não lembro, 2,5 e tal, mas para trabalhar o dia inteiro, e como eu queria seguir a veia científica, a veia acadêmica, eu falei, pois eu vou ser o máximo de mim aqui. E aquela alegria foi perseguindo todos os outros anos, porque a gente acostuma muito fácil também com o que é bom. Você fica feliz que você foi contratado com 1.000 e pouco, por menos hora, depois você ganha 3, você tem a comissão de X e Y, e você vai aumentando seu padrão de gasto. Chega uma hora que você olha e uma coisa que você ganhava, você ganha 10 vezes mais do que quando você começou, já soa como se não fosse suficiente mais. E aí a pessoa se trai, né? Porque ela começa a não entregar. Então eu falo assim, se você está em um lugar com oportunidade de trabalho, eu acho que trabalho assim, uma das maiores formas de oração que existe, porque é você salvar o outro, você ajudar o outro. Quando ele chega no balcão lá para ser atendido, e você olha no olho, escuta, dá atenção, faz a indicação correta. É o mesmo quando a gente leva um filho no pediatra, é o mesmo quando alguém coloca seu pão dentro da sacola lá, mas te trata bem. Então, assim, eu acho que é valorizar isso. A oportunidade, como a gente falou no início, por menor ou maior que seja, valorizar e dar o máximo de si. Bom, e essa oportunidade, quando a gente fala especificamente para farmácia, bom, nos dias atuais, eu estava conversando sobre isso semana passada, eu tenho um amigo que trabalha conosco lá na rede, e ele já foi balconista também, e nós estávamos falando que
tem uma drogaria, um associado nosso, está precisando de balconista. E ele falou, ó, tá tão escasso o serviço de balconista, acabaram-se os balconistas bons. Né? Por quê? Porque as pessoas, elas são medianas. Né? Elas são acostumadas com aquilo seguinte. Qual que é o salário? É a primeira pergunta, porque ele esquece disso que você acabou de dizer, da missão e do propósito. Né? Quando eu tenho uma missão de atender bem, de solucionar o problema do cliente... Você vai construir a sua história, o seu perfil profissional é ali, né? Eu lembro, assim, com muito amor e carinho da Faculdade de Pitágoras, porque além de ter estudado lá, quando eu me formei, passei no processo seletivo lá, e tudo que eu me dediquei veio depois em forma de uma parceria muito forte, né? Eu já não estou lá mais há uns quase 3 anos, e até hoje eu preciso usar o laboratório de lá, eu uso, eles precisam de mim para alguma coisa, me ligam, então assim, fica aquela relação. E eu acho, Adão, que às vezes, muitas pessoas hoje em dia perderam a noção do valor do nome. Eu vou explicar melhor, vocês vão me entender. Se alguém lembrar da Jaqueline Alecrim, alguém que trabalhou comigo ou estudou comigo na 8ª série, eles não vão lembrar disso aí que você leu hoje. Eles vão falar de mim lá. Ela era gente boa, ela era dedicada, ou não era, ou não fazia nada, ou ela mossegava. A pessoa vai lembrar daquele corte, daquela fotografia da história. Então, quando a gente pensa nisso, a gente lembra do valor do nome. Por quê? Às vezes você tem uma oportunidade de emprego, todo emprego começa com uma pequena porta aberta. E ali, essa porta está esperando para você construir aquela oportunidade, né? Porque nada melhor do que isso. A gente construir a nossa oportunidade, porque você vai trabalhando aquilo de maneira que você está trabalhando o seu propósito. Então, às vezes, a pessoa não dá valor àquilo ali, e aí passa anos. E a gente está numa roda de conversa aqui, eu lembro da Maria, estou inventando o nome da minha mãe. Lembra da Maria, de uma Maria, e você fala, já trabalhou lá na farmácia que eu trabalhei. É mesmo, Adão? Tem uns 10 anos isso. E ele vai me contar o caso dessa pessoa lá. Talvez essa pessoa já mudou, ela já é motivada hoje em dia, ela trabalha por propósito, mas a gente não tem uma outra oportunidade de reescrever o que já passou. Então, a gente não perder esse valor do nome. Então, voltando lá no início, quando alguém me lembra de quando eu era aluna, vai lembrar assim, era dedicada, sentava na frente, era esforçada, era a última a sair. Assim como hoje, quando lembra de me indicar, às vezes, como uma pessoa desenvolveu um produto e é confiável e tal, mas é lembrar disso, a gente não perder a noção do valor do nome, porque antigamente o nome valia demais, muito. Né? De tanto que a gente, lá em Capelinha, é assim, Jaqueline de quem? É Jaqueline do Joaquim, neta do Pedro Novato, sempre puxa a família. A família diz muito da sua personalidade. De mim, né? Então assim, as atitudes que o meu avô teve, e a gente meio que perdeu essa noção do valor do nome, mas ela é mais forte do que nunca, né? Aquela relação sólida com o valor do nome, de falar assim, se eu aceitei essa oportunidade, eu tenho que entregar o meu melhor, porque é tão ruim, né, quando você chega num lugar e a pessoa não está entregando o seu melhor ali, sai os dois insatisfeitos, ela na hora que a consciência deita, vê que não está fazendo o melhor, e quem saiu também não foi bem atendido. Verdade. Pessoal, você que está nos assistindo nesse instante, ou nos ouvindo, né, bom, a Jaqueline disse uma coisa muito interessante, que nós que estamos aqui em Minas Gerais, a gente entende bem disso, porque aqui em Minas tem muito dessa questão familiar, né, patriarcal. Né, a gente herdou muito disso, mesmo nos grandes centros, como Belo Horizonte, né, mas quando você está em cidades menores, aí que isso está mais presente. Né? Mas trazendo para o nosso negócio, para a farmácia em si, bom, quantas farmácias que a gente conhece que o nome dela não é bem lembrado, porque você chega e fala assim, fala para mim uma farmácia de referência. Se fizer uma pesquisa na cidade, a grande pergunta é, faça uma pesquisa no seu bairro, quantos clientes vão lembrar da sua drogaria? E quantos vão lembrar com casos positivos? Porque é o que a Jaqueline disse. Muitas vezes a gente não tem uma segunda oportunidade para causar uma boa impressão. Eu preciso causar uma boa impressão na primeira oportunidade que eu tenho. E a gente vê Brasil afora, farmácia que você chega, o layout tá ruim, né? Não tem nome na placa, a luz está apagada, uma escuridão lá dentro. O balconista, quando você chega, ele, na hora que te aborda, o mesmo farmacêutico, às vezes ele chega e fala, pode falar.
Pois não. Com né? ar de quase uma grosseria. Né? Exato, você não tem oportunidade. Aí você se sente mal. Aí chega um concorrente, muda tudo isso aqui que nós falamos, e de repente ele ganha o mercado e o cara começa a botar defeito. Falar, porque tem dinheiro, porque a grande rede é assim, por causa disso. Mas e às vezes tem a ver com cuidado, né? exato, tem a ver com cuidado, que é o princípio da farmácia. De qualquer profissão e da farmácia mais ainda. Sim, a gente cuida da saúde e aliás, cuida das pessoas, do bem-estar, né? Hoje, eu tenho dito aqui no nosso podcast, Jacqueline, que a farmácia ela se tornou um hub de saúde. Não, farmácia agora não é mais um local só para entregar uma caixinha de medicamento. Pelo contrário, eu entrego bem-estar, saúde, autoestima, né? Então, quando a gente fala, nós estamos conversando aqui, vamos falar daqui a pouco sobre o shampoo, que é um produto que entrega, além de saúde e bem-estar, ele vai entregar autoestima. Porque, imagina, eu uso shampoo de café, né? Eu tive conversando com a Jaqueline outro dia, eu disse para ela, eu uso. Já sou gordo, imagina se eu for careca. Não dá. Então, assim, é um papel da farmácia cuidar bem do paciente ali, do cliente, né? Antigamente a gente dizia que não tínhamos paciente, nós tínhamos cliente. Pós-pandemia, não sei se você concorda comigo, eu acho que a farmácia agora ela consegue ter o paciente, porque o farmacêutico agora ele pode, além de fazer assistência farmacêutica, que é o que ele fazia antes, ele pode praticar a atenção farmacêutica. Né? Isso. Eu acho que assim, eu dei aula na universidade por muitos anos, e aí eu dava aula de farmacologia clínica e de atenção farmacêutica também. E eu nunca gostei da ideia de quando justificava o nome de não chamar de paciente, fala assim, não, paciente é aquele que espera. O cliente só vai lá para comprar. Mentira. Até quando eu vou no salão, eu sou paciente, eu quero ser cuidada, né? A gente está comprando ali uma sensação. Na farmácia, você está escolhendo, elegendo aquela farmácia para entrar, porque você quer se sentir bem atendido, bem assistido, né? E aí eu acho que o mundo teve um gapzinho antes da pandemia que estava muito frio, né? Sim. Era meio que falar assim, não, racionalizar todos os pensamentos. E aí eu fazia um projeto no Pitágoras, na Farmácia Esperança, no Horto, que é uma farmacinha filantrópica, né? Exato. Que entrega medicamento. E eu fazia justamente o contrário. Eu levava um aluno de cada curso e colocava lá para dar atenção ao paciente, aprender a ser gente. Quando a gente lidar com o ser humano, a gente só ser outro ser humano, né? E essa receita é infalível, que é o que você falou. Às vezes também a pessoa pensa no marketing, pensa no layout, pensa em tudo e chega lá é um atendimento frio, que não envolve o paciente, né? E eu sou tão metódica com isso é uma coisa que a gente vê, né? Às vezes um negócio que a pessoa se esforçou por anos, fracassando por causa disso, que quando eu chego num lugar, se eu chegar numa farmácia sua e for atendida e a pessoa me atender mal, né, com grosseria e tal, eu chamo a pessoa no cantinho e falo assim, não faz isso não. Porque às vezes o dono disso aqui trabalhou tão arduamente e eu estou entrando lá como uma cliente e aquela pessoa está representando aquele negócio ali. Então eu acho que é um outro, né, que você estava falando assim, às vezes a pessoa também se esforça ao máximo, o dono confiou em uma pessoa, contratou para colocar ali para representar aquela marca, né? Aquela história, aquela empresa. E às vezes em um deslize você perde um cliente que tem potencial de indicação, né? Exato. Então é cuidar de cada detalhe. Os detalhes são o que conta, né? Porque é a primeira impressão que fica, então o detalhe Verdade. é o que vai fazer a diferença. Bom, pessoal, tá na hora da gente falar a primeira parte da pergunta secreta, né? Você vai, anota aí, lembra de anotar. Antes de anotar, quero relembrá-lo. Salve, deixe seu like, né? Salve lá comece a seguir o Por Trás do Balcão. Nós estamos, curta, compartilhe, vai lá, copia o link, manda para o máximo de amigos que você tem. Comece a nos seguir no nosso Instagram lá, Por Trás do Balcão. Também tem o meu Por Trás do Balcão Oficial, @Por Trás do Balcão Oficial é o Instagram do programa. Tem o meu Instagram, caso você queira seguir, Adão Fonseca _. Lá a gente deixa várias dicas para farmácia, drogaria. O intuito, esse programa, ele é feito e realizado pela Rede Melhor Compra,
o nosso intuito é levar conhecimento para todo o varejo farmacêutico. Então, eu tive a grata surpresa e felicidade. Aliás, quero mandar um abraço para o Ronaldo, lá de Carangola. O Ronaldo me abordou lá em São Paulo. Ele, que é um seguidor assíduo aí do Por Trás do Balcão, já viu todos os nossos episódios. Que legal. Eu estive com ele, tirei uma foto, até gravei um depoimento dele. Ronaldo, que é da rede Y-Pharma, né, e associado a uma outra rede associativista, e eu fiquei muito feliz porque o nosso intuito é justamente esse, levar conhecimento. Essa troca, né, Adão? Exato. Né, o conhecimento, eu acho que o conhecimento ele não pode ficar restrito. Não pode ficar restrito. Então vamos lá, primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, né? Da frase, da né? frase, Vão desculpa. anotar. Anote aí. Só a rede e a Magic Science te presenteiam. Se você estiver preocupado em escrever Magic Science, não se preocupa, escreve do seu jeito. Magic é de mágica, Magic, Science de ciência. Exato. Se você tiver dificuldade, fala DR Jack. Exato, Que é a nova também funciona. Identidade, também funciona. Então coloca lá, só a rede e a Magic Science, ou a Só a rede, DR, a Jaque, doutora Jaque. Doutora Jaque, isso já funciona. Isso. Mas vamos lá. Bom, você veio, estudou no Pitágoras, eu até te disse antes, né, a gente estava conversando aqui, eu falei com a Jaqueline o seguinte, que existe um estigma muito grande com faculdade particular. Né? No nosso ramo, farmácia é um negócio assim, que a gente tem pessoas de todos os tipos, né? E as pessoas, às vezes, elas são maldosas, né? Elas acham que o melhor aluno está saindo lá da Federal e na Federal saem bons alunos realmente, né? A faculdade é fantástica. Estrutura sensacional. Sim, tem todo apoio, aquele negócio todo. Mas na particular também tem. As pessoas têm um negócio de dizer que, porque particular você paga e você passa. Não é bem assim. Né? Isso não é verdade. E tem muitos alunos muito bons, prova disso que você saiu e se tornou cientista. Conta para nós como que funcionou isso aí, como é que é essa história. Isso, e essa parte eu gosto sempre de abordar, né? No ano passado, ano atrasado, eu fui fazer uma palestra na USP e eu falei sobre isso lá, né? Sobre essa questão desse estigma que existe quando a gente fala universidade pública e privada. A primeira coisa que eu acho que a oportunidade de ter o conhecimento ali, o conhecimento não importa de onde ele vem, mas o que você faz com ele, como que você aplica esse conhecimento. Muito bom. E nada segura uma pessoa que tem ânsia pelo conhecimento. Então, eu acho que a vida, essa palavra eu vou falar ela umas 500 vezes aqui, eu acho que a vida é feita de aproveitar as boas oportunidades. Então, eu estudei em escola pública a vida inteira, família simples, meu pai não tinha condições de pagar cursinho, nada disso. E aí eu passei no ProUni com uma bolsa para uma universidade particular, né? Tinha tentado a federal, tinha conseguido muito longe de casa em Curitiba, depois fiquei excedente em Diamantina. E eu não quis esperar, falar assim, eu vou ficar tentando, não sei quantos anos. Eu passei para fazer farmácia com bolsa no Pitágoras e eu fui. E foi a minha melhor decisão, né? Eu acho que é jogar com as cartas que você tem na manga. Porque quando eu cheguei lá, o Pitágoras, né, tem uma estrutura universitária muito grande, muito robusta, laboratórios muito bem montados. E ali eu encontrei um ambiente completamente propício para o aprendizado. Professores excepcionais, inclusive vários professores se dividem entre dar aula na particular e na federal. Então, assim, uma gama de professores muito boas. Uma estrutura de laboratório impecável e moderna, como algumas federais não têm. Então, tem algumas federais que têm essa deficiência. Ali tinha uma estrutura impecável e moderna. E uma biblioteca sensacional. E aí tinha uma cultura de usar pouco esses laboratórios. Porque na federal existe mais uma cultura da pesquisa, né? Isso é mais latente ali, porque tem as linhas de mestrado e de doutorado. A federal investe mais nisso, Investe né? mais nisso, né? Só que foi algo que também, eu acho que uma outra característica que é muito positiva no ser humano é a gente ser inconformado e inquieto. Porque quem é conformado fala assim, eu estou aqui é assim. Eu sempre fui questionadora. Então, logo eu fui atrás e falei assim, gente, vamos fazer uma linha de iniciação científica aqui? Igual o povo da Federal faz? E a gente fez, né? Eu lembro que a primeira pesquisa que eu comecei, assim, quando eu era
aluna ainda, foi de usar carqueja em cicatrização. Aí a gente fazia os testes lá e tal, e eu já fiquei encantada e aquilo começou a movimentar a universidade para esse sentido. E aí, eu acho que é isso. Quando você é inconformado, você vai questionando e modificando o seu meio. Ao invés de reclamar que não está bom, faz ficar bom. É só porque talvez alguém não tinha ainda pensado naquela alternativa. Então, ou não tomou iniciativa. Não tomou iniciativa também, porque assim, em tudo, né? Sempre tem muita gente para falar. Eu brinco assim, é igual o mimimi da internet. Fazer textão é muito fácil. No textão, a pessoa até sente que ela está fazendo alguma coisa, não sente? Aquela realização de um herói ali. Mas aquilo, sem ação, não significa nada, né? Então, eu já puxava isso. E quando eu me tornei professora universitária, eu falei, agora nós vamos usar o laboratório para pesquisa e eu quero fazer uma pesquisa clínica independente para fazer um produto para levar para o mercado. E aí os meus colegas ali, às vezes, olhavam e falavam assim, é um ET, tipo assim, essa menina está viajando, porque não é convencional, né? Nem dentro da federal não é convencional você desenvolver linhas e transformar em produtos, né, no mercado. Inclusive, essa palestra que eu ministrei para a USP, para a UFJF e algumas federais, é sobre isso, empreendedorismo na ciência. E olha de quem que sai essa bandeira do empreendedorismo na ciência, de alguém que estava estudando com bolsa em uma particular, me tornei inconformada em não ter tanto aquele aquecimento científico e justamente por estar lá, eu consegui desenvolver um produto e levar para o mercado. Porque se eu tivesse dentro de uma federal, aquilo era da universidade e a universidade é que ia conduzir se aquilo ia virar uma patente ou não, se aquilo ia continuar sendo uma linha de pesquisa que eu chegava até determinado ponto, você assumia para o outro e o outro assumia para o outro, né? Participei também de uma comissão do MEC para discutir sobre isso, quanto que o Brasil produz artigo científico e em número de patentes tem um declínio constante, que só vem piorando, né? E ficando assim, atrás de países com muito menos desenvolvimento científico que nós. Então, assim, a minha defesa não importa onde você estiver. Não tem lá, né, no futebol, aqueles jogadores que saíram, Pelé, né? Eu não vou falar a cidade que eu vou errar. Três Corações. Ele saía lá de campinho de várzea, enquanto tem o cara que você pode colocar numa estrutura assim top, treinar. Eu falo assim, ninguém compra negócio e nem talento. Então, quando você é esforçado, o talento é mais de esforço do que falar assim, nasceu com um dom pronto. Então, ali foi isso. Eu senti assim, esse ambiente que eu tenho, e era uma estrutura muito boa, inclusive, não tinha as condições de ter lá linhas de pesquisa, mas eu fiz esse movimento de falar, não, eu quero fazer isso aqui. E isso se tornou um modelo de negócio, para que outros pesquisadores consigam ter o raciocínio de falar assim, tá, é muito legal produzir artigo científico, inclusive eu faço questão de produzir 2 por ano até hoje, é muito legal, mas mais legal ainda é a gente traduzir esses feitos para o mercado em forma de produto ou serviço. Por quê? Porque o pesquisador também precisa ter a recompensa do propósito e do esforço dele. Imagina você trabalhar 15 anos numa linha de pesquisa que você desenvolve, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalhou numa linha desenvolvendo uma pesquisa para um medicamento para tratar chagas. Teve um resultado sensacional, aquilo ficou morto num banco de patentes da universidade e ela nunca pôde ver aquilo se concretizar em forma de um paciente melhorando, curando lá de chagas com um feito que ela fez. Isso é deprimente para um pesquisador, né? Então, assim, eu acho que é justamente esse movimento. Por estar naquele ambiente, eu consegui chegar, conversar e falar, vocês me prestam o laboratório e eu coloco os nossos alunos para acompanhar a pesquisa. Essa parceria, né? E aí foi o que possibilitou. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas. Se eu tivesse não ficado em excedente numa federal, talvez eu não estaria aqui hoje. Eu não teria conseguido construir isso, que eu tive essa liberdade, sendo bolsista dentro da universidade particular, de ter as portas abertas para desenvolver essa pesquisa ali. Que legal, que história fantástica. Olha, eu acho legal, principalmente porque é o seguinte, você disse uma coisa interessante, porque as pessoas, às vezes, elas têm a ideia. E até existe uma pesquisa que diz que quando você tem uma ideia, que ela é inovadora realmente, 6 pessoas no mundo também tiveram a mesma ideia.
a gente chama de mentalidade coletiva. Mentalidade coletiva, exato. Só que a diferença é que você tomou iniciativa. Isso. E o X da questão está justamente na iniciativa. Porque não adianta ter boas ideias. Nós estamos cheios de pessoas que têm boas ideias. Né? O que você disse aí, o cara vai lá e produz um texto muito bonito, aquele negócio todo. Mas e a prática? Não sabe levar para a prática. Não sabe levar para a prática. Eu preciso praticar isso, eu preciso botar isso para rodar, para funcionar. Foi o que você fez. Isso, e assim, eu sou lá do Vale do Jequitinhonha, né? E lá eu brinco, a gente não brinca de trabalhar. A gente trabalha sobrevivência, é propósito, é entregar o melhor. E eu acredito numa coisa, né? Que é o seguinte, eu acho que Deus, ele libera essas ideias assim, é igual um anúncio. O anúncio a gente não chega lá e fala, tem uma oferta de um shampoo aqui na minha farmácia. Quantas pessoas escutam aquele anúncio? Várias. Quem efetivamente vai lá na farmácia? Algumas. Quem compra? Uma parcela menor ainda. Então, acho que Deus libera essas ideias para várias pessoas, porque ele já sabe que boa parte vai falar, nossa, que ideia, show. Mas não tem oportunidade. Exemplo, quando chegou na minha cabeça, eu não tenho porque eu não estou na federal, eu não tenho porque eu não sei como é que faz. Outras vão começar e vão abandonar muito perto de alcançar, e poucas vão até o final. Então, eu acho que o raciocínio é o mesmo. A ideia chega para várias pessoas, porque Deus já sabe assim, que muito poucas estão dispostas a persistir até o final. E eu acho que o persistir tem a ver também com inteligência de saber onde se quer ir. Uhum. Porque você persistir sem estratégia, sem saber o que você quer, também não funciona, né? É justamente ter aquela ideia e falar assim, coloca no papel quais as microtarefas eu preciso fazer para eu chegar lá. Porque eu não chego aqui no podcast assim, estou lá no escritório, faço assim, chego aqui. Eu penso, eu tenho que tomar banho tal hora, eu tenho que arrumar, eu tenho que passar no escritório, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que vir. E essas microtarefas que me trouxeram aqui. Então, quando eu tive a ideia, né? Então, como eu te contei, eu comecei nesse processo de iniciação científica quando eu era aluna. E eu comecei a questionar o mundo. Falei, não é possível que tem tanto artigo científico, cientista é quem mais produz inovação e não tem exemplos, né, atuais, assim, a gente tem vários exemplos. Eu gosto sempre no dia do farmacêutico de postar quem inventou a Coca-Cola sendo boa ou não para a saúde. Foi um farmacêutico. Leite em pó foi um farmacêutico. Então, está no nosso DNA, porque a gente recebe muito combustível na universidade, né, de conhecimento. Você falando isso aí, lá no Nordeste tem um Guaraná chamado Guaraná de Jesus, que é de um farmacêutico. O Boticário, né, um grupo que começou com manipulação. Então, gente, o farmacêutico, ele recebe sementes de conhecimento abundante, porque a gente estuda medicamento, cosmético, alimento, controle de qualidade, microbiologia. É um boom de coisas que é impossível de você não se apaixonar por uma que seja. Você falar assim, isso aqui eu gosto de trabalhar com propósito. E aí, acho que outra coisa, além dessa avaliação, é o ego, sabe? O ego mata as pessoas. Por quê? Eu estava lá sendo professora universitária, eu era professora da disciplina de farmacologia, então quem fez farmácia sabe que essa é a disciplina que mais tem horas. Então eu estava confortável. Comecei ali pequenininha, fui crescendo, era uma das professoras que mais tinha hora, então para mim poderia ter essa ideia de noite, falar, mexer com isso não, bobo, já tá bom. Caçar sarna para coçar? Caçar sarna não, mas a vontade de falar assim, quando eu comecei a pesquisa, eu já estava no 4º para o 5º ano como professora universitária. Como eu disse, me dedicava ao máximo, caçava eu no final de semana na roça com os alunos levando para fazer coleta sanguínea, se achava. Era assim, eu morava dentro da faculdade. E aí eu falei, eu sinto que eu consigo entregar mais. Isso aqui eu já fiz um papel aqui que eu consigo entregar mais. E decidi começar a pesquisa, né? Num ambiente completamente desfavorável para isso, e 4 anos dando errado, eu recomeçando todo dia de manhã. Então, só para vocês entenderem, quem é farmacêutico vai saber, eu isolei um extrato, né, biotecnológico do café, e depois que eu isolei esse extrato, eu tinha que selecionar famílias e deixar cada uma na concentração correta. Então, era um cubo mágico. Eu acertava uma família, bagunçava a outra. Acertava 2, bagunçava a que eu arrumei. Mas eu pensava, se eu arrumei ela uma vez,
é porque é possível. Sim. Eu só preciso achar o caminho. Aí é o que vem a teimosia ou persistência. Tinha sinais que dava para fazer, pois se eu tinha conseguido corrigir ela isolado, eu tinha que achar uma forma de não bagunçar o resto. E aí foram 4 anos tentando, né? E no final, quando deu certo, aí teve o teste, né, de eficácia, nós vamos falar sobre isso. Eu comecei com 8 frascos. Uhum. E eu atendi as pessoas pessoalmente. E quando eu estava falando de ego, muita gente achava aquilo um absurdo, né? Chegava e falava assim, ô Jaque, você está queimando seu filme, porque você é professora universitária, você está lavando o cabelo das pessoas. E aí vem isso. O que você não tem deixado de fazer e de avançar por medo do que as pessoas vão dizer? É igual vamos pegar o Adão aqui como exemplo. Com certeza, quando ele veio gravar o podcast pela primeira vez, ele não é radialista, Não. ele não é apresentador, só que ele deu a cara e veio. Então, assim, nada como se permitir dar o primeiro passo ali numa coisa que é perder o medo do que o outro vai pensar, né? Porque muitas vezes o outro fala é porque ele não tem aquela coragem de ousar, de fazer e de produzir. Exato. Você está falando aí e me deu uma curiosidade. Eu até peguei aqui o celular para mim pesquisar rapidamente. Porque existe você falou de teimosia, existe um versículo bíblico que diz assim, ó. Paulo falando lá em Romanos, ele fala, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação, né, ela produz perseverança. A perseverança produz a paciência. Então, e a paciência produz a esperança. Aí, você falando, eu me recordei disso porque é justamente essa inquietude, né, esse negócio de não se conformar, é que produz a persistência, ou seja, você vai persistir, você vai resistir, né? Mas também produz a paciência, porque você é paciente, porque você espera. E olha que parece conflituoso, até arrepio, mas parece conflituoso o pensamento, e vence mais quem consegue equilibrar persistência e paciência. Não adianta você só tentar. Vou tentar, mas você não espera aquilo acontecer, você quer que o negócio aconteça do dia para a noite, né? Você não quer passar pelo processo. Uhum. Ah, não, mas, né? As pessoas falam assim, ah, não, mas aconteceu porque ela era inteligente. O inteligente que não se dedica, a inteligência dele não serve para nada. Não serve para nada. É igual o talentoso, né? É o talento. Então, assim, é a persistência com a paciência estratégica de você falar assim, eu sei que eu não estou procrastinando, eu estou levantando, eu estou fazendo o que tem que ser feito e o resultado vai acontecer. Tipo assim, é uma matemática real e simples. Eu falo assim, que eu amo a vida, porque assim, ela realmente, ela te devolve aquilo que você semeia. E quando a gente passa pelas dificuldades, é ali justamente eu falo assim, que a vida me preparou nos momentos de dificuldade. Porque assim, se a pesquisa tivesse dado certo em 2 meses de tentativa, talvez eu não valorizaria aquele feito. Eu teria vendido ele, né, igual a gente, né, quando saiu o resultado do teste de eficácia clínico, a gente teve vários assédios, né, de multinacionais que queriam comprar a patente e tal, e eu não vendi porque aquilo foi tão difícil, né? Eu tive um filho no meio desse processo, então a pesquisa durou 4 anos. Quando tinha 2 anos de pesquisa, o Pedro nasceu e aí eu me dividia entre o laboratório, a amamentação, aqueles cuidados todos ali, e aí a gente ficou pensando, se fosse fácil, você não valorizaria, mas aquilo ali eu falei, não, isso aqui é o meu propósito de vida. Uhum. Eu quero começar, eu quero levar, eu consigo levar para o mercado com 8 frascos, vão ser com esses 8 frascos. E com a humildade de ser eu fazendo avaliação no paciente, explicando, porque senão é o que a gente fala, fica olhar e falar assim, ah não, mas agora vende nas farmácias, mas para chegar ali, foi muito difícil. Teve mais um, e de olhar no olho, e de conversar com o paciente. Eu até estava fazendo um podcast na semana passada e falando sobre isso, que isso gerou no nosso cliente uma cultura da indicação muito grande, porque os primeiros ficaram tão gratos, porque era eu que atendia, que eles iam para a rede social, fazia depoimento. Aí os próximos, a mesma coisa, foi criando essa cultura dentro da marca, né? E, de novo, assim, uma história construída com honestidade, persistência e paciência, ela é sólida, né? É a casa na rocha lá, né? Verdade, te traz a esperança. Então, pessoal, olha só. Ah, Adão, mas, bom, o que eu sempre falo é o seguinte, que eu aprendo todos os dias aqui,
com todos os meus convidados. E a história da Jaqueline é fantástica, porque ela nos mostra uma história de superação, né, de criar oportunidades. E nos mostra o seguinte: eu tenho uma drogaria que ela é pequena, né, eu estou aqui rodeado de grandes redes. Não importa. O que importa é a sua perseverança. É quanto você resiste, a sua resiliência, quanto que você vai resistir, né? E resistir, ter paciência, trabalhar para crescer e a esperança de que você um dia vai chegar lá na frente, que é o que nós esperamos. Valorizar, né? Assim, quando a gente se dedica, a gente valoriza naquilo que a gente é bom. Eu acho que descobriu a felicidade quem consegue olhar para si e falar assim: eu sou bom nisso que eu faço. Isso também é humildade. O pessoal olhar e falar assim: eu sou ótimo balconista, eu sou ótima farmacêutica, eu sou ótima em formular. Porque você sabe que você está entregando o seu melhor, porque a consciência ela não mente. Se a gente não for ótimo naquilo que a gente está falando, aquilo não sai, aquilo sai meio engasgado. Então, assim, é a gente construir isso para que você entregue realmente o seu melhor. E essas oportunidades que vão surgindo vão fazendo você avançar. E essa coisa é muito importante, porque assim, eu acho que tem muita gente também que é persistente, paciente, mas tem a síndrome do vira-lata. Foi uma coisa que meu pai me ensinou a não ter desde muito criança. A gente, por ser de cidade pequena, não ser de família... Lá tinha, é filho de médico ou de prefeito, não sei o quê. Tinha aquelas famílias super valorizadas que quando a pessoa encontrava com a gente, falava assim: nossa, inteligentinha, né? Ela vai ser uma boa vendedora. Não menosprezando, mas assim, a pessoa não dava a oportunidade da dúvida, assim, será que ela quer ser ou ela vai querer estudar? Eu escutei uma frase aqui, eu entrevistei a Josi Tranches, aliás, um beijo, Josi. Ela trabalha na Farmix hoje, supervisora de redes associativistas. E nós falando aqui, que as pessoas são preconceituosas, principalmente com mulher, né? E diz que ela contou uma história da menina que entrou no avião e o piloto levou ela dentro do avião, ela conheceu toda a estrutura da aeronave, e aí ele falou com ela: gostou? Ela falou: gostei. Ótimo, quando você crescer, quem sabe você pode ser uma aeromoça. E aí ela disse para ele: ou a dona do avião. Ninguém espera que você seja a dona do avião. Né? As pessoas, infelizmente, elas são... elas querem te depreciar, né? Elas querem... E falava assim, lá, eu morava num bairro que chama Bairro Piedade, lá em Capelinha e tudo, estudava numa escola que é Rosarinha Pimentinha, e aí o povo apelidava assim, o azulão e tal. E até quando a gente descia para o segundo grau, o descer é literalmente, porque Capelinha são dois morros assim, vale, né? E aí a gente ia estudar na escola lá de baixo, que a gente falava, no centro, a gente ia cheio de traumas e de medos. Eu lembro que, acho que foi a única vez na minha vida, eu era uma criança, que eu fiquei muito deprimida pela forma que você era recebido. Era tipo assim, tinha o povo das famílias tradicionais e tinha o resto, que tipo assim, era passado, né, aquela imagem de que você era engraçadinho, porque você era esforçado. E meu pai sempre foi uma pessoa assim, muito esforçada, contei isso também no podcast da semana passada. Ele foi criado na roça, mas é muito inteligente, tem a 4ª série. Ele saiu de lá e falou assim: eu vou cortar a cana para eu tirar uma carteira. Isso é empreender. Sim. Foi o melhor cortador de cana para poder ter dinheiro para tirar uma carteira. Tirou a carteira, falou: eu vou entrar na Camig para ser motorista, mas eu quero ser chefe lá. E foi. Aí depois... casou, né? Eu nasci muito doentinha, ele teve que largar, foi para Capelinha, mexeu com táxi, teve caminhão, enfim. Mas meu pai sempre falou assim: se você trabalhar com honestidade e persistência e simplicidade, que a gente não pode perder nunca. A partir do momento que eu chegar aqui e falar assim: não, eu já alcancei, eu acabei, eu estou acabada, eu estou imobilizada. Então, ele sempre mostrou assim, onde um ser humano pode chegar, o outro também pode. Então, assim, eu não tive essa síndrome do vira-lata. Por que eu estou falando isso? Você já pensou o que é uma pessoa lá do interior de Minas, que não formou numa grande federal, que tem, né, que fez o desenvolvimento do produto anti-queda com maior eficácia clínica já registrada no mercado? Eu chego nos grandes centros, né, hoje presto consultoria científica e tal, e às vezes as pessoas olham e pensam: mas por que essa menina? Com tanta gente boa, e realmente tem gente com uma qualidade técnica e científica surreal, tem gente que formou em Harvard, teve gente que fez doutorado lá, mas a gente tem que pensar assim: existe um lugar que é seu,
esse lugar, se você trabalhar por ele, ninguém tira. Ninguém te toma. Porque o outro excelente lugar é do outro. Então, é andar assim, ó, não se comparar com o outro. Isso é o primeiro passo. E não se esquecer que você não está ali por você, você está pelo outro. Porque se eu estiver ali formulando para mim, eu vou fazer o produto mais lixo, mais barato, mais avacalhado, vou colocar um apelo no final, igual muita gente faz, aí o mercado é muito poluído, né, em emagrecimento, antiqueda. Aí eu estou fazendo é para mim. Não, quando você faz pelo outro, eu quero fazer, quando eu desenvolvi, eu quero fazer porque eu quero andar na rua com dignidade, encontrar com Adão, ele fala assim, uso e é bom. Igual a gente chegou lá, né, no escritório, já que uso e é bom, eu encontro com as pessoas em todos os lugares. Então, é a gente fazer pelo outro. E aí a recompensa, isso é clichê. Mas o universo, Deus, a vida funciona de um jeito muito bacana, porque é assim, se você entregar o melhor pelo outro, você vai receber. O resultado volta. A lei da semeadura. É a lei, é muito simples a matemática. Tudo que você planta, você colhe. Né? É muito simples a matemática. Jaque, bom, aproveitando tudo que você disse, deixa eu só... Pessoal, vamos para a segunda parte. Anota aí, então. Contra tratamento capilar, só a Rede e a Magic Science te presenteiam com um tratamento capilar. Então, a frase, o complemento é com um tratamento capilar. A primeira parte foi só a Rede e a Magic Science, e agora te presenteiam com um tratamento capilar. Ainda tem a outra parte. Anota aí, porque daqui a pouco vem a terceira dica, tá bom? Como é que é? Eu quero gravar a frase toda. Vamos falar a frase toda. Vamos lá. Só a Rede e a Magic Science te presenteiam com um tratamento capilar. Isso. Então, até agora, na frase foi só a Rede e a Magic Science te presenteiam com um tratamento capilar. Isso. Essa é a primeira parte da frase. Anota aí. Não esqueçam. Para ganhar o brinde, hein? Bom, você disse que... você contou aqui a história da dificuldade que teve, né, na pesquisa. Eu sei que é difícil e... Eu me imagino na sua história, porque às vezes a gente tem que construir a nossa história também, né? Eu também vim de uma família muito pobre, né? Sou daqui de Patinga mesmo, mas meu pai e minha mãe analfabeto, vieram da roça, aquele negócio todo. Uhum. E eu nunca, sempre tive desejo, sonho de fazer farmácia, mas nunca consegui. A situação financeira não dava, depois eu consegui, eu já podia fazer farmácia, mas aí faltava tempo, né? Uhum. E agora resolvi fazer farmácia. Então estou fazendo agora. E ainda assim é difícil. É difícil porque você tem que estudar muito. É um curso muito difícil. Muito difícil. Muito bom. E inclusive eu deixo uma dica para os farmacêuticos que estão nos ouvindo, mesmo para o balconista que está nos ouvindo. Gente, faça o seu melhor, trabalhe pelo melhor, porque se tem um negócio que o pessoal... Eu estava até conversando semana passada com o Rodrigo, e nós estávamos falando sobre o piso. O problema do piso salarial do farmacêutico é que ele se tornou teto, né? Isso. Se tornou teto. Raramente você conhece alguém que ganha muito mais que o teto, e o cara trabalha por aquilo ali, ele fica ali, cai naquele comodismo, ele não quer fazer nada a mais. E o que nós estamos falando é justamente do propósito de ajudar pessoas, seja na farmácia, seja na faculdade, seja como cientista, né? Não importa os caminhos, que são vários caminhos que um farmacêutico tem para seguir, mas faça o seu melhor. Encontre aquilo que você é melhor e é bom, como a Jaque disse, nós somos cheios de qualidades. E tem algumas coisas que nós somos bons e outras nós não somos. A Jaque é uma ótima cientista. Eu não sou. Então eu vou fazer o meu melhor naquilo que eu sou bom. Ela vai fazer o melhor dela naquilo que ela é bom. Você que está no balcão vai atender o seu cliente da melhor forma possível, porque daqui uns dias nós vamos colher tudo isso. Isso. Né? É o que nós falamos até aqui. O Caffeine Therapy, ele teve 100% de eficácia na queda, aprovado pela Anvisa. Uhum. Foi uma vitória e tanto, não foi? Muito. Eu brinco assim que na universidade foi igual um gol na final da Copa do Mundo, né? Porque chegou no final, assim... Basicamente, quem acreditava naquilo já eram os meus alunos, porque assim, acompanhavam lá no dia a dia, as meninas também que limpavam o laboratório, porque elas chegavam 10h45 da noite e estava Jaqueline lá, barriguda, ou com o menino, elas acompanharam isso muito. E aí a gente foi para essa última etapa, então só para as pessoas entenderem, quando a gente fala em medicamento, dermocosmético e
vacinas, a legislação brasileira exige teste de segurança e eficácia clínica. É por isso que com as vacinas a gente via assim, tal vacina é tantos por cento eficaz, tal vacina é X. Então, com o grau 2, né, porque existe cosmético grau 1, que é só embelezamento, e existe o grau 2, que é aquele que é recomendado por dermatologistas. Exige esse teste de segurança e eficácia clínica. E aí, no teste de segurança e eficácia clínica, que é realizado em instituto de pesquisa clínica, é testado em humano, o Caffeine Therapy demonstrou 100% de eficácia anti-queda. Isso significa que todos os pacientes que passaram por aquele uso ali com supervisão clínica tiveram queda capilar aumentada controlada, né? Altíssimo índice de repilação nos novos fios ali, estímulo do crescimento em centímetros, já no primeiro mês de uso. Então, aquilo foi assim, uma sensação de vitória mesmo, e igual o versículo bíblico falando, né? Que a persistência, ela te traz essa paciência e a esperança. Então, ali, eu lembro que a primeira sensação que eu tive foi de falar assim, gente, o tanto de gente que não vai ser ajudado por isso. Tinha uma aluna minha, até mandar um beijo para ela, Thaís, que ela tinha um problema de alopecia androgenética, que é a calvície, né? Ela, no caso dela, calvície feminina, muito avançado. E ela falava comigo toda semana. Ela encontrava comigo no corredor ou na sala dela e falava assim, Jaque, seu shampoo é minha esperança. Seu shampoo é minha esperança. E quando concluiu que ela começou a usar e os fios começaram a nascer e trazer aquele resultado ali, foi a primeira vez que eu pude desfrutar da satisfação daquele sacrifício, daquela dedicação toda. E eu sempre corrijo quem chega perto de mim e fala assim, a gente às vezes dá mentoria ou no final da palestra, a pessoa chega e fala assim, eu quero ser milionário, eu ainda vou ser milionário também. Eu já olho e falo, tudo errado, filho. Exato, porque você estava falando aí, eu estou pensando aqui, porque a alopécia feminina, a alopécia, de uma forma geral, eu disse aqui no início, brinquei, falei que gordo sim, careca não, né? Se ser careca já é motivo, porque todo mundo chama o cara de careca, pouca teia, sempre tem aqueles apelidos, e isso constrange, né? Tem pessoas que se sentem constrangidas com isso. A mulher, então, a estima dela fica afetada. Muito, né? A gente tem, assim, a gente recebe mais de 300 depoimentos semanais, e, assim, muitas falam assim, eu não estava saindo de casa mais, eu não estava levando meu filho na escola, porque para homem já é difícil, eles não assumem muitas vezes, né? Mas para mulher, o nosso cabelo é assim, o nosso superpoder quase. E se a gente escolher deixar raspado, maravilha, mas tem que ser uma escolha. Eu quero raspado, ou eu quero grande, ou eu quero curto. Mas a pessoa, né, eu senti naquilo ali, assim, nossa, eu consegui desenvolver uma coisa que é uma opção. Se a pessoa escolher não perder o cabelo, ela tem essa opção. Então, quando eu estava dando exemplo, quando alguém chega perto de mim e fala assim, eu quero ser milionário. Isso é a frase mais egoísta que alguém pode dizer. Aí você fala, nossa, mas uai, primeiro você está pensando em você, então você alcançar algo que vai fazer bem para muitas pessoas ao ponto dela sair de casa, comprar e levar para casa, vai ser muito mais difícil, porque você já está demonstrando o seu primeiro passo da escada, que você está pensando primeiro em você. Você quer a recompensa primeiro. Você quer a recompensa primeiro, você não quer o caminho. Eu nunca, assim, sério mesmo, assim, nunca na pesquisa eu pensava, vou fazer isso para eu ser... Não, eu falo assim, eu vou fazer isso porque eu quero desenvolver o produto mais eficaz para a queda de cabelo. Eu acho que não tem dinheiro que pague o que sua aluna disse para você. Não tem, Não há dinheiro que pague. Você abre meu celular ali, eu tenho no bloco de notas, assim, eu salvo tudo lá, e aí tem ali prints, que o título para mim é Não Desista. E aí é prints de mensagem que eu recebo todo dia. E isso é importante por causa daquilo que a gente falou. Todo mundo tem um dia, ninguém acorda motivado 100% dos dias, né? Às vezes acontecem algumas coisas, você fica chateado e tal. Você ter algo para olhar e falar assim, olha o tanto de gente que é feliz com o meu trabalho. E não precisa ser um cientista para ser, não. É o balconista, é o cientista, é o caminhoneiro, é o médico, é a secretária. Quando você faz bem feito, você sabe o tanto de pessoa que te lembra com carinho. Fala assim, nossa, eu adoro ser atendido por fulano. Né? Então, isso é muito positivo, porque isso que tem que ser um combustível de motivação. Porque, assim, a gente sabe bem, quando a gente está começando a vida profissional da gente,
a gente trabalha por uma base de dignidade mínima, né? Que é ter dinheiro para comprar comida, um remédio, um lugar para morar, o seu transporte que você quer escolher. Quando você ultrapassa essa fase, se você não tiver um propósito, você passa, não tem isso. Nós vamos falar da crise, né, que é Sim. maravilhosa. Ela já teve, assim, N casos de sucesso, né? Já fez vários IPOs, que é vender empresas para grandes grupos internacionais. E as pessoas falam assim comigo, nossa, ela já é tanto sucesso, como que ela trabalha assim até hoje, né? É porque Exato. é clichê, mas é pelo propósito. É propósito. Realmente não aguenta, não. A gente amanhece o dia, nós duas já estamos lá no WhatsApp pensando em coisas, querendo melhorar a empresa, querendo melhorar as ideias. E por quê? Para entregar o melhor. É um vício. É a questão do... Bom, você ter como propósito máximo de vida ajudar o próximo. Essa é a grande verdade. E tem pessoas que são assim, elas querem realmente ajudar o próximo. Você estava falando... Fazer bem feito, né? Exato. Você estava falando, e não importa o que você faça. Tem uma história que diz que tinha um porteiro, um segurança, né? Que todos os dias, quando uma certa pessoa, as pessoas chegavam, ele cumprimentava as pessoas. E aí houve um incêndio naquela fábrica e no final, quando foram socorreram todo mundo, perguntaram, está todo mundo aqui, está todo mundo bem? Ele disse, não, peraí, está faltando o porteiro. Aí o camarada falou, mas como é que você sabe que está faltando ele? É porque todos os dias, quando eu chego, ele me cumprimenta, todos os dias, quando eu vou embora, ele se despede de mim. E hoje, ele só me cumprimentou na entrada. Então, com certeza, ele está lá dentro. E aí aquela vida foi salva. Por quê? Justamente por causa de uma gentileza. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor, sendo gentil, levando amor ao próximo. E eu acho que esse é o propósito de tudo que se faz, principalmente da farmácia. Nós já dissemos aqui por várias vezes, o cara que vai à drogaria, ele chega ali chateado, porque ninguém compra remédio. Opa, que beleza, eu vou comprar remédio. Não, ninguém quer comprar medicamento. É por isso que a gente fala tanto hoje na jornada do cliente dentro da farmácia, para ter bem-estar, para ter saúde, para que se evite, inclusive, que ele compre medicamento. Isso. E eu acho assim também, Adão, para inovar e para ter um grande resultado, não precisa ser reinventar a roda. Eu brinco assim, aquela parte árdua lá de desenvolver o produto eu fiz, mas tem tantas pessoas nessa cadeia hoje de distribuição que empreendem alto com o Cafeínas, o Cafeínas Therapy, né? E aí eu penso o seguinte, um dono de drogaria hoje, né? Aquela informação básica que você dá no balcão ali, que você pensa assim, todo mundo sabe. Se você levar isso para a rede social, cuidados com o recém-nascido, um videozinho básico que você faça. Já que eu não gosto de aparecer, faz um textinho. Uhum. Já é inovar. Agora com a inteligência artificial ficou fácil. Já é inovar, já é trazer algo diferente e entrar nesse universo, porque assim, o mundo digital é maravilhoso, porque ele quebra as barreiras geográficas, né? Você não tem que ser uma drogaria só da sua rua. Eu olho assim, a Magic hoje já tem clientes atendidos em mais de 13 países. E a gente é uma empresa que tem 5 anos, então assim, não é uma grande empresa que conseguiu isso através de veias de multinacional, não. Mas estar presente na rede social fez a gente quebrar as barreiras geográficas. Então eu acho que esse recado também, assim, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou empreender. Como que eu vou empreender? Não é reinventar a roda, é empreender dentro do seu negócio. Eu conto para todo mundo o seguinte, tem uma plataforma que chama Hotmart, que ali as pessoas vendem cursos, né? Sim. Os cursos mais vendidos lá dentro são dos assuntos que as pessoas, assim, exemplo, tem uma conhecida da gente que fatura, assim, milhões por ano e vende curso de fermentação de pães. Como fermentar, fazer pão em casa. A gente pensa, nossa... Uma coisa simples. Outra, vende cuidados com recém-nascido, como é que mexe com o umbigo, como é que dá o banhozinho, a temperatura da água... Então, assim, o óbvio, aquele que você acha que é o básico, é o primeiro passo para você começar a empreender. Exato. Porque senão também a pessoa desenha assim, eu não vou empreender porque eu não tenho grandes ideias. A inovação está no que é útil e simples, no que a maior parte das pessoas precisa, né? Sim. Receber ali. Você está dizendo isso aí, eu estou lembrando, na faculdade, qual que é a dificuldade que você tem no aluno que está na faculdade de farmácia? Por exemplo, RDC, sobre as RDCs. Que tem, 344, portaria 344.
todo mundo tem dificuldade com portaria 344. Aí ele não sabe o que é o medicamento da lista A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, e assim vai. Então, assim, qual receituário eu posso, como que eu devo proceder, quanto eu posso dispensar? Porque isso não se aprende na faculdade. Né? Você aprende sobre medicamento. É muito mais teórico ali, né? Exato. Mas vamos lá, ó. Depois da pandemia, eu fiz questão de trazer uma pesquisa aqui. É relatado, já é pesquisa, né? De 25% a 30% dos infectados com Covid, eles tiveram queda de cabelo, né? Então, tá lá... os sintomas mais comuns são fadiga, 58% das pessoas, dor de cabeça, 44%, dificuldade de atenção, 27%, perda de cabelo, 25% e falta de ar, 24%. Então, o propósito, às vezes, ele ajuda a antecipar, chega antes de um problema acontecer, né? O caso da pandemia, o Cafeína Therapy, ele ajudou muito nisso, não foi? Muito. Então, assim, esses dados só aumentam, né, o percentual de pessoas que são atingidas por queda capilar grave no pós-Covid, pós-vacinas. Então, a gente está falando aqui com o dono de farmácia, a gente fala sobre solução de problemas, a gente fala também sobre oportunidades de mercado, né? Por quê? Porque nada mais é que uma troca muito positiva. O problema está acontecendo e a gente consegue oferecer uma solução eficiente. E aí, a queda capilar que tem depois do Covid, a gente chama de eflúvio telógeno. É uma queda que assusta muito, porque saem, assim, pencas de fio. Só de passar a mão, né? Só de passar a mão, assusta muito. E o Cafeína Therapy é super eficiente para minimizar esse processo de queda potente ali. O paciente usa no conforto de casa. É um shampoo, mas não é shampoo de fio, porque fio está morto, a gente não estimula fisiologicamente fio de cabelo. É um produto para o couro cabeludo, né? O couro cabeludo é a nossa via externa de maior absorção. Então, os folículos servem como um reservatório de ativos. A gente aplica o shampoo, molha a cabeça, aplica por todo o couro cabeludo, deixa agir de 3 a 5 minutos. Então, ele tem uma entrega em absorção tópica ali, os ativos ficam lá no fundo do folículo em forma de um reservatório e aí aumenta a vascularização, inibem as substâncias causadoras da queda, inibem também DHT, que é uma substância que está ligada à calvície e ao afinamento progressivo do fio e traz uma resposta muito rápida. E aí entra num ponto que a gente vai abordar também, que é os produtos anti-queda, eles são o nicho que vão crescer acima do maior nicho, que é o capilar. Então, o nicho capilar, em geral, nos dados que tem aí, Euromonitor e vários dados, demonstram que os produtos capilares dentro da drogaria vão crescer acima das outras categorias e o capilar acima, e o anti-queda acima do capilar ainda. Mas não basta só colocar esse apelo dentro da drogaria, a gente precisa entregar resultado e performance, né? Aí a gente tem no Cafeína Therapy um produto com a maior performance do segmento, então ele é o número 1 em eficácia clínica, é recomendado por dermatologistas, tem vários artigos científicos, né? Que eu tenho, por exemplo, artigo científico que virou capítulo de livro médico, e esse produto tem um ticket médio alto para a farmácia, a gente precisa também pensar nesse negócio, e que traz uma recorrência absurda, porque quando a coisa faz efeito, não tem propaganda maior do que o boca a boca, né? Sim. Às vezes você vende alguma coisa que tem um resultado parcial para alguém, mas ela não vai voltar para comprar novamente. Constantemente ele está usando, né? Por exemplo, eu uso o shampoo de cafeína desde 2018. Raramente próximo ao início. Eu raramente eu interrompo logo assim que saiu, eu ganhei um. Quem me deu foi o Benício. Benício Oriente. É sensacional, nosso distribuidor Pharma. O Benício me deu um e eu comecei a usá-lo e não parei mais. E assim, claro, você fala que não parou mais, para sair, para viajar, eu coloco num frascozinho de shampoo para levar na necessaire, mas você acaba usando e você para ali 2 meses, 3 meses, mas você volta a usar por quê? Porque o medo da calvície é terrível, né? E ele desacelera, né? Tem gente que já perdeu uma parte e aí ele só age em folículos que não cicatrizaram ainda. Mas até um careca liso, ele tem cerca de 25% a 35% de folículo para cicatrizar. Inclusive para quem tem que fazer transplante, porque é a prescrição do Cafeína antes do transplante, depois do transplante.
E, de novo, a gente falando, né? A gente tem que se referenciar no mercado pelo que a legislação preconiza. Então, procurar produtos cientificamente elaborados mesmo, que tenham esse aval, né, da Anvisa, que tenha ali um resultado de eficácia clínica. Então, assim, não tem produto no mercado com maior eficácia clínica no segmento, porque isso é uma segurança para a drogaria e também um negócio, né, que tem projeção de recompra da pessoa indicada, da pessoa voltar. Então, aí, tem tido um posicionamento excelente no setor farma. E é aquilo que nós falamos desde o início, né? Os dermocosméticos, ele tem... E o shampoo, ele é um dermo, né? Bom, eu até coloquei que ele traz melhoria na saúde capilar, traz autoestima nos pacientes, rentabiliza a drogaria, aumenta o ticket médio, cria recorrência. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos estar inteirados do assunto. Eu preciso saber um pouco sobre a alopécia, eu preciso saber falar com o meu cliente, eu preciso saber orientá-lo a usar o produto de forma correta. Correta, porque é igual ao medicamento, né? Por exemplo, dipirona é um excelente antitérmico. Se você usar errado ou subdose, não vai ter efeito. O dermocosmético tópico, né? Se você não deixar o tempo de ação, não vai ter absorção. Então, cetoconazol também é shampoo, não é? Você tem que deixar o tempo de ação correto. Cafeína Therapy, ele vem agora na nova roupagem, né? Com a assinatura do Dr. Jack lá, vem numa válvula pump, para ajudar na dosagem, até para o médico, na hora de prescrever, escrever um pump, 2 pumps. Tem depoimentos médicos na nossa página, então a gente sabe que o mercado é poluído, né? A gente tem aí os picaretas mesmo aí do mercado que querem pegar carona e tudo, mas a gente tem que ir por teste de segurança e eficácia clínica, história de desenvolvimento do produto. Lá tem depoimento médico e todos os nossos pacientes que a gente posta resultados tem o Instagram da pessoa associada ali. Então, assim, para passar realmente essa confiança total e importância de preparar a equipe, como o Adão falou, né? Gente, se tem um tema que vale a pena vocês investirem dentro da farmácia, é instruir a equipe sobre queda capilar. Porque como a gente disse, uma dor aí que só cresceu depois da pandemia, é o termo mais buscado no Google. Com as vacinas também podem acontecer. E se a pessoa chega lá na farmácia e encontra um profissional despreparado, né, a pessoa já vem completamente preparada, porque todo mundo vê muito conteúdo na rede social hoje, né? Está muito bem abastecido. Até por isso, a gente, né, eu conversei um pouco com a Adão sobre isso, mas a gente vai oferecer cursos, né, sobre queda capilar, tratamentos tópicos para queda capilar, porque é muito legal a farmácia estar preparada para isso. Exato. Imagina o seu cliente sabendo mais do que você. Você tendo que ter uma aula com o cliente. Às vezes eu chego em algumas drogarias e as pessoas não te conhecem, né? Então... eu fico observando o pessoal fazer atendimento, isso quando não acontece com a gente, né? Porque às vezes você está ali do lado aguardando ser atendido, você quer ver um negócio que quase me mata, quando eu chego na farmácia o cara fala assim, chega alguém e fala, eu estou precisando de um remédio para gripe, e o balconista já mete a mão no balcão lá, tira qualquer comprimido lá e não pergunta nada, não questiona, não tenta entender qual que é o melhor... Quais sintomas? Exato. Porque eu preciso saber dos sintomas para que eu dê o melhor tratamento. Às vezes você até deixa subtratado, né? Porque você não investigou, talvez dá para você associar uma outra indicação ali. Exato. Justamente para ajudar esse paciente. É o caso do shampoo. Eu vou usar o shampoo, é legal, beleza. Mas aí nós temos, na própria linha da Cafeína Therapy, tem, assim como tem outros produtos aí que hair, né? Para ajudar também. Você vai tomar via oral e vai estimular. Então tem tudo isso, a gente precisa estar a par disso tudo. Bom, pessoal, você não pode deixar de participar do sorteio. Então você já anotou aí a frase, né? A primeira parte foi: só a rede e a Magic Science te presenteiam. A segunda parte foi: só a rede e a Magic Science te presenteiam com um tratamento capilar. E a terceira parte agora com 100% de eficácia nos testes exigidos pela Anvisa. Então, a frase completa vai ser: só a rede e a Magic Science te presenteiam com tratamento capilar com 100% de eficácia anti-queda nos testes exigidos pela Anvisa. Anote toda a frase. Daqui a pouco você entra lá, preenche a landing page. Nós temos mais informação sobre esse presente. Daqui a pouco a Jaque vai falar melhor sobre ele.
para você, tá bom? Então essa é a terceira dica da nossa frase. Jaque, bom, nós já estamos partindo para o fim. E para nossos telespectadores que estão nos assistindo, principalmente as mulheres que estão no canal Farma, de um modo geral, seja na indústria, na distribuição, na própria drogaria, que seja um farmacêutico ou perfumista, como que você enxerga o papel da mulher como empreendedora e também como cientista, né? Eu acho que a gente tem poucos cientistas, ou pelo menos pouco destaque nesse caminho, né, no empreendedorismo de um modo geral, nas pesquisas. Como que você enxerga tudo isso? Então, eu acho que a mulher, ela tem consigo ali uma sensibilidade de proporcionar para o mercado uma visão muito mais estratégica quando a gente fala em cosmético, em beleza e até no próprio empreendedorismo. Porque dentro de casa, modéstia à parte, as mulheres são grandes empreendedoras, porque empreender não é resolver e identificar problemas para serem resolvidos. Exato. A gente está sempre em casa olhando algo que precisa ser melhorado, uma coisa que a gente vê ali, sente incômodo, quer melhorar, e no nosso trabalho também. Então, assim, principalmente nesse segmento, a mulher ela traz uma sensibilidade, um olhar além, principalmente por serem as maiores consumidoras desse nicho. Então, quando você consome esse tipo de produto, você sabe muito bem o que a pessoa busca, né? A gente estava conversando em reunião um dia desse, eu falando assim, ó, a mulher, quando ela compra cosmético, ela compra um sentimento, uma sensação que ela quer ter usando aquilo. Ela compra lá um produto anti-queda, já se imaginando com o cabelo maravilhoso, preenchido, a queda capilar dela controlada. E quem está na ponta para atender tem que estar sensível a isso, né? Então, eu acho que a mulher ela tem aí essa visão dessa sensibilidade que é muito complementar a essa visão que o homem tem também, né? Os pontos que a personalidade masculina é mais aguçada, eu acho que é um complemento sensacional e que a gente tem muito a contribuir, principalmente no mercado cosmético, que é um mercado que a gente entende como profissional e como usuário também. Legal. Bom, eu sei que você fez uma parceria com a host do Shark Tanks, a Cris Arcangeli, né? Isso. E conta para nós como é que foi, já que você não participou do Shark Tanks. Eu achava que você tinha participado. Não participei, eu cheguei a receber um convite do Shark Tank, mas a gente acabou não indo, né? Por ser um programa que ele expõe, né, de uma maneira característica assim, a empresa, e a gente achou que não era aquele caminho que a gente queria naquele momento. E eu conheci a Cris de novo, não acredito em coincidência, eu acho que quando a gente se dedica, as peças vão surgindo, né? A gente vai liberando os próximos níveis aí. E aí eu conheci ela no Clubhouse, que é um aplicativo que teve uma febre dele, e ele funcionava como se fosse uma rádio, onde sempre ficava alguém naquela sala ali, né? Era online, era só áudio, e se falava muito de empreendedorismo. Então foi muito bacana, porque a gente estava lá dentro daquelas salas com os tops do mercado empreendedorismo, assim, e dava para bater um papo direto com essas pessoas. E aí eu ganhei um convite desse, de um casal que tinha participado de uma palestra minha em São Paulo, e aí a gente até falou antes sobre network seletivo. Tem gente que fala assim, vou me aproximar de pessoas que podem... E eu não adoro conversar com todo mundo, conhecer a história, entender por quê. A gente se ajuda, né, o tempo inteiro ali. E aí eles falaram, já tem um convite, vou te mandar. Entrei, era um dia até de madrugada, assim, e dei de cara com Cris Arcangeli, acho que o Rony da Reserva, fiquei conhecendo muitas pessoas bacanas ali naquela sala. E aí, num assunto, eu tive a oportunidade de fazer uma inserção. E aí vem de novo a oportunidade. O valor do nome. Eu podia ter considerado só uma falazinha no aplicativo de empreendedorismo de madrugada. Eu dei o meu melhor, falei assim, eu tenho que falar de maneira muito bem, estratégica, objetiva, para não ser cansativa, e as pessoas terem um pouco de noção de com o que eu trabalho. E aí tive uma frase, ela gostou do início, nós conversamos, eu percebi que tinha uma outra pessoa ali, que era a Valesca, que já trabalhava com ela e estava na sala também. Eu conversei com a Valesca nos bastidores, assim, e a Valesca falou assim, Jaque, nos tornamos amigas, né? Eu vou te apresentar para uma pessoa que tem tudo a ver com o seu negócio. Amanhã você vai fazer um call, uma ligação no WhatsApp com a Cris Arcangeli. Fiquei, assim, super feliz.
antes, né, pela admiração que eu tinha por ela, por essa figura que a gente conhece aí de referência no empreendedorismo no Brasil, né, a Cris, em 1987, ela criou a Fitoervas, que foi a primeira empresa que chamou condicionador de condicionador, máscara capilar de máscara. Ela inovou nesse mercado natural também, então já era uma grande referência. Mas depois que eu conheci ela, eu falo assim, né, que eu me apaixonei mais ainda pela pessoa dela por uma característica muito importante. Ela é muito trabalhadora. Pé no chão, simples, boa ouvinte, vontade de fazer acontecer, né? Por causa daquilo que a gente falou. Tem gente que atinge um determinado patamar e desliga os motores, né? Acha assim, não tenho mais o que contribuir. Muito pelo contrário. Ela é aquela pessoa que também puxa, sabe? O tempo inteiro ela quer entregar o melhor. E aí a nossa parceria demorou 1 ano para a gente concluir todos os trâmites, assim, e a gente concluiu isso, e agora a gente está numa etapa muito legal, que foi a repaginação da identidade visual, trazer para o Cafeínas a embalagem que ele merecia, a válvula que ele merecia, e o posicionamento, né? Também aprendemos muito nesses 5 anos sobre como se posicionar, como fazer ali uma peça de divulgação que tenha os nossos principais pontos de diferenciação. E aí a gente está agora em expansão no mercado farma nacional e também indo de uma maneira mais incisiva para a exportação. Então é um passo muito importante e foi assim uma feliz coincidência, um feliz presente, né? Por estar nesse momento assim, depois de tanta dedicação. Isso é fantástico. Eu acho que isso é a coroação de um trabalho bem feito. Todo o trabalho, por isso que a gente não pode ter somente o dinheiro como aquilo que a gente busca, né? Eu não posso buscar apenas o dinheiro. Eu tenho que buscar algo mais. O bem-estar é uma coisa, né? E esse reconhecimento por outros profissionais tão capacitados que existem no nosso país, né? Outros empreendedores, olhar e falar assim, peraí, isso aqui é uma marca que eu posso associar. Aquilo isso, que você imagina falou... ela tem uma trajetória de anos, uma credibilidade, assim, absurda, né? E é isso que você falou, é muito importante. Alguém que eu quero me associar. Exato. Né? Você colocar, o que você disse no início, o nome. O nome, o valor do nome. Eu posso colocar meu nome, o valor do meu nome aqui junto, por quê? Porque o valor do meu nome, eu tenho um valor, mas esse produto aqui também vem de uma pessoa que tem valor, o produto tem um valor, e dá para fazer essa associação. Olha o poder, né, disso que a gente falou, da gente ter amor pelo nosso nome, né, pela nossa trajetória, porque assim, a Cris, né, os outros Sharks, são pessoas que, além daquilo ali como se diz, o Shark é um dos projetos que já desenvolveu, mas são pessoas que têm história e trajetória no mercado. E a pessoa se abrir a se associar, porque assédio a pessoa recebe toda hora de muita gente boa, né? Sim. De muito projeto bom, mas realmente pesa naquela balança ali e falar assim, não, eu preciso me associar a algo que realmente seja um projeto legal, seja um produto de eficácia, mas que tenha alguém com os mesmos propósitos por trás, né? Que é essa persistência, simplicidade e fazer o certo, né? Eu falo sempre assim, é bom ser bom. Exato. Né? É bom ser bom. Não, isso eu acho que esse reconhecimento é a melhor coisa que tem. Verdade. Né? Bom, pessoal, nós estamos aqui conversando com a Jaqueline Alecrim e ela trouxe muito conhecimento para a gente. Vai dar um brinde daqui a pouco. Ela vai falar sobre o brinde. A frase completa é: só a rede e a Magic Size te presenteiam com tratamento capilar com 100% de eficácia anti-queda nos testes exigidos pela Anvisa. E a Jaque vai falar dos prêmios, um para o associado e o outro para o espectador que está nos ouvindo ou nos assistindo. Isso, a gente vai disponibilizar 2 kits da Magic Size, um para associados e outro para as pessoas que estão aí acompanhando e não são associados. E aí vai sair um link aqui, né, um formulário que vocês vão preencher, escrever a frase e concorrer a esses 2 presentes. E a gente vai também disponibilizar uma condição especial para o associado. Aí, depois do podcast, né, entrando em contato lá com o Melhor Compra, eles vão informar direitinho qual que é essa negociação especial que vai ter para os associados. E hoje eu vou deixar aqui também à disposição, né, para que a gente ofereça, né, eu tenho aí essa experiência da gente fornecer cursos sobre
atendimento no balcão de queda capilar, abordagem, como que a gente não só falar de produto, mas falar do problema, porque quando você entende ali do problema, você consegue dar uma assistência 360 graus para o paciente. E é fantástico porque nós falamos aqui de quem já tem a genética, né? A predisposição para queda de cabelo, para calvície, né? E que é tratável, né? Porque tem gente que fala assim, genético não é tratável. Asma é de predisposição genética, é tratável, hipertensão é, e a alopecia, a calvície também. Sim. Mesmo sendo genético, é algo tratável. E ainda tem agora, o pessoal que teve Covid e o pessoal que tomou a vacina. A vacina também, um dos efeitos colaterais da vacina é justamente esse, queda de cabelo, né? Já que você está tomando ali parte do vírus ali para causar, para te dar o benefício da proteção. Bom, Jaque, eu quero agradecê-la. Foi um prazer tê-la conosco aqui. Aprendi muito hoje e em breve quero convidá-la novamente para a gente ter outro bate-papo igual esse, contar mais histórias aqui e mais coisas que eu tenho certeza que a Magic Size vai bombar, né? Já está em 13 países, no Brasil e em mais 13 países, né? E parabenizá-la por tudo isso. Eu quero deixar você fazer suas considerações finais. Aí você já aproveita, deixa seu Instagram, perfil, para quem está nos assistindo já poder segui-la, né? E seguir aí a Magic Size, estar por dentro de todas as novidades e buscar mais informações. Eu sei que lá no seu perfil tem muita informação sobre calvície, essas coisas assim. É muito importante. Isso, gente, primeiro eu queria agradecer de coração, primeiro, né, ao Adão, ao Grupo Melhor Como por ter me convidado para participar aqui. É sempre uma oportunidade, como eu falei, eu gosto muito de falar sobre a história, porque eu acho que o nosso papel é sempre um motivar o outro, né? Quando eu escuto a sua história, quando eu escuto uma história que alguém me manda no Instagram, na verdade, não sou eu que estou inspirando, eu estou sendo inspirada também pela história das pessoas, né? Eu acho que nós somos trabalhadores, vivemos aí nesse propósito de entregar o melhor. E quem quiser me seguir lá nas redes sociais, é @JaqueAlecrim. Então, o Jaque é J-A-C-K e Alecrim, o meu sobrenome é nome de planta. Ó, pra você ver, já tinha uma predestinação aí. E lá também na minha bio tem o @Magic Size Brasil, que é a nossa marca, né? Por lá a gente distribui o Cafeína Therapy e mais outros produtos inovadores. E também a gente posta muito conteúdo sobre queda capilar, dicas de beleza aí que podem ser muito úteis no dia a dia da drogaria, porque a drogaria hoje virou um lugar de você ir passear, escolher outras coisas para consumir, e os cosméticos sempre estão no topo da lista, principalmente das mulheres, né? Então é um mercado super promissor e contem comigo aí para falar desse mercado, para tirar dúvidas, me mandar mensagens por lá para a gente bater papo sobre esse mercado e sobre esse trabalho e essa profissão que é maravilhosa, né? Sou apaixonada pela profissão farmacêutica, justamente pelo tanto que a gente pode ajudar aí na vida das pessoas. Aliás, tem uma coisa que ficou comprovada agora na pandemia, foi justamente o papel do farmacêutico, a importância do papel do farmacêutico, né? Verdade. Que muitas das vezes as pessoas não davam o devido valor e isso ficou comprovado agora. Aliás, a televisão, de um modo geral, né, não menosprezando o trabalho que os enfermeiros e os médicos tiveram lá, realmente tiveram um trabalho importante, fizeram um trabalho importante, mas do lado de cá, né, os farmacêuticos, balconistas que estiveram ali na frente, porque a orientação é que não fosse ao hospital, não fosse ao posto, né, não fosse a UPA e fosse a farmácia tirar essa dúvida. E esse papel do farmacêutico ali ficou muito evidente agora. É fundamental, com certeza. Jaque, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu tenho aqui um presente para você. Ah, que maravilha. Eu não sei se você gosta, mas a Rede Melhor Compra fez um... Ah, obrigada. Você sabe, gente, que presente a gente tem que abrir na hora, né? Exato. Na frente da pessoa, mostrar o presente. Olha, maravilhoso. Ó, isso aqui me lembra Capelinha. Que legal, tem a cachaça da Melhor Compra. Viu? Me lembra Capelinha, porque Capelinha é terra do café e da cachaça também. Então, quando as minhas visitas de lá vêm, o povo gosta de um aperitivo. Tá vendo? Final de ano, a família adora. Obrigada, gente. E essa é mineira. Adorei. Essa é mineira premiadíssima. Que legal. Bom, eu não bebo, mas o pessoal lá da rede que bebe, que são os especialistas, Dizem que é ótimo. É ótimo. Diz que
fantástico. Eu tenho certeza que você Sensacional, vai gostar. adorei, gente. Muito obrigada. Ó, Foi um eu que prazer. agradeço. Obrigada, Adão. Obrigada, gente. E aí, a gente espera vocês lá na página para o sorteio super especial de 2 kits, um para associados, um para não associados e com a condição especial para os associados também. Isso aí, pessoal. Olha, nós estamos chegando ao final desse programa e não deixem de curtir, compartilhar, salvar, deixe seu like lá pra gente, copie o link, envie para o máximo de pessoas que vocês conhecem. A Jaque deixou aqui o Instagram dela, da Magic Size. Nós estamos lá com por trás do balcão oficial, Adão Fonseca _ siga nossas páginas, nossos conteúdos, e nós nos vemos aqui, se Deus quiser, no próximo episódio com mais um Por Trás do Balcão. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.